Super Live, um oferecimento Rio Blonde, ilumine-se. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês aí? Nós estamos bem e rompendo em fé. E começando mais um Super Live. Às quartas-feiras, às 18h30, na Rede Super de Televisão e no YouTube. Vamos lá para vocês conhecerem um economista, empreendedor, pastor e parceiro nosso da Rede Super, meu amigo Heitor Olímpio. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lu. É um prazer estar aqui com você. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Estou feliz que as nossas agendas coincidiram e você pôde vir aqui sentar e bater papo com a gente. Graças a Deus. Deus é sempre intencional, né? É verdade. O tempo dele é perfeito, né, Heitor? Verdade. O tempo dele é perfeito. Verdade. E como sempre, sentadinha ali, nos auxiliando, respondendo e perguntando para o nosso convidado, minha parceira, Mandinha! Olá, ei Lu, ei Heitor, tudo bem com vocês de casa? Olha só, eu estou aqui para participar dessa conversa também, jogar umas perguntinhas aí de vez em quando, né, Lu? Mesmo. E aí, se você tiver qualquer dúvida, deixa pra gente nos comentários, participa também, que é sempre importante, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Heitor, eu tô feliz porque a gente tem muito, muito que aprender com você. Você tem uma história aí, apesar de jovem, uma história, um legado aí, economia para poucos. Já tem até livro escrito. Olha aqui. Olha aqui para você de olha presente. aqui. Olha aqui que delícia. Heitor Olímpio, Renda Educação Financeira Cristã. Olha aqui, gente. Que maravilha que nós vamos aprender, nós, povo de Deus, com esse rapaz aqui hoje, viu? Heitor, eu tenho o privilégio de conhecer um pouquinho da sua história, do seu legado. Mas o pessoal de casa aí não tem e quer muito conhecer. Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal de casa aí, quem que é o Heitor, antes de ser esse pastor, economista, que dá cursos e ensina tanto como o povo cristão deve administrar o dinheiro. Conta um pouquinho antes disso. Claro, Lu. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, me sinto honrado. Você sempre fala nas aberturas dos seus programas, né, que são convidados especiais. Eu me sinto feliz por Mas ser. é especial mesmo. Muito obrigado por tudo. E o Heitor é basicamente um cristão, né, um servo de Deus que ama a Jesus e que entendeu o propósito de vida, né? Então, tem aqui uma jornada ao longo dessa minha trajetória, que não é tão longa assim, mas é uma jornada que tem o propósito de servir as pessoas nessa área que Deus me deu tanta facilidade, que é na administração de recursos financeiros, investimentos e por aí vai. E, gente, isso, Heitor, é um privilégio um jovem como você ter tanto conhecimento nessa questão que é tão complicado no nosso país, que é administrar o nosso rico dinheirinho, né? Verdade. Então, assim, é um privilégio você tão jovem lidar tão bem, transitar tão bem aí nesse meio de finanças. É muito interessante isso. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta que é aquela que vai atender a todos nós, todos nós. É importante, principalmente, o povo de Deus, o povo cristão, administrar e honrar o seu rico dinheirinho? Verdade, é muito importante. Eu costumo dizer, Lu, que a Bíblia, ela é o manual do fabricante da vida, não é? Então, a Bíblia tem princípios para todas as áreas. E muita gente negligencia isso. As pessoas cristãs, né, que eu convivo muito com elas ao longo da minha trajetória, elas simplesmente acham que dinheiro não é assunto de cristão. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos criou, não é, e deixou para nós um manual de vida, que tem princípios para casamento, para amizade, tem princípios para saúde e princípios financeiros. Por que não financeiros, né? Exatamente. Então, esse é um assunto que eu entendo que é muito negligenciado, que as pessoas meio que subestimam. Eu não tenho dúvida disso. Exatamente. E aí acaba que Deus não consegue fazer tudo na vida das pessoas como Ele quer, não é porque Ele dá para nós
o livre-arbítrio, né? A capacidade de escolha. Se você pega o dinheiro e gasta todo, Exatamente. E as pessoas deixam de desfrutar de promessas e de princípios que a Bíblia dá. Então, o maior erro dos cristãos, na minha opinião, é sempre ser ou muito negligente em relação ao dinheiro, ou até mesmo muito materialista. E a Bíblia ensina que, na verdade, o dinheiro ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo. Então, basicamente... Olha, como é que é isso? Repete isso. Eu gosto muito dessa frase. O dinheiro é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo. Então, quando o dinheiro nos domina, ele se torna um péssimo patrão e acaba com a nossa vida. Mas quando o dinheiro, a gente tem uma boa relação com ele e a gente sabe que Deus nos criou para viver propósitos, o dinheiro passa a ser um potencializador de propósito. É como esse microfone aqui que antes o rapaz estava colocando aqui em mim, né? Esse microfone é um instrumento que eu estou usando aqui para falar com as pessoas. E o dinheiro pode se tornar um instrumento poderoso quando a gente sabe geri-lo com a sabedoria bíblica. Ele pode se tornar um instrumento poderoso para cumprir os nossos propósitos, né? E nós, povo de Deus, cristãos, somos aí, nesse momento aí, mais privilegiados ainda. Porque se a gente conhece a palavra, usa os ensinamentos da Bíblia para administrar o nosso dinheiro, a gente vai potencializar esse dinheiro com muito mais sabedoria. Não, né? E se a gente for pensar também que o dinheiro é o assunto mais falado da Bíblia, né? Verdade. O assunto mais abordado na Bíblia é o dinheiro, o que Jesus mais falou, porque é o que tem mais facilidade de dominar o coração do homem. Verdade. Né? Então, assim, o que tem mais facilidade de se tornar um ídolo, de se tornar um problema para o homem é o apego ao dinheiro, é o amor ao dinheiro, que fala em Tessalonicenses, né? Como que a gente faz essa gestão correta desse dinheiro? Jesus falou, Amanda, isso é muito bem observado por você, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Sim. Porque, na verdade, é o dinheiro, como você disse bem, que tem dominado as pessoas. Então, quando a gente entende a sabedoria bíblica, a gente percebe, por exemplo, que grandes projetos espirituais, projetos sociais, eles devem ser necessariamente acompanhados de uma sabedoria, de uma inteligência financeira. Eu até brinco nas minhas palestras que eu dou, por exemplo, Noé, né? Noé foi um grande gestor financeiro, de recursos financeiros, de recursos humanos, porque ele teve que gerir a sua família, mas antes ele recebeu de Deus um projeto que era eminentemente espiritual. Deus falou, eu vou destruir a raça humana e a partir de você eu vou reconstruir a raça humana. Ou seja, era um projeto espiritual. Mas Deus falou, para isso eu preciso que você construa um barco. Noé era agricultor, não sabia nada de engenharia naval e ele teve que aprender a administrar recursos, teve que montar um projeto que era físico. Não existiu arca espiritual, a arca era física. Então, ele tinha que construir mesmo, né? Ou seja, um projeto espiritual, um projeto muito nobre, exigiu dele essa capacidade de gerir os recursos financeiros. E se Noé, no meio desse caminho, se apegasse muito à questão financeira, ele se perderia. Ou se no meio desse caminho ele negligenciasse e falasse, não, eu vou esperar aqui até o dia do dilúvio para ver se esse barco surge do nada. Ele perderia a salvação. Vamos ver se vai acontecer mesmo esse dilúvio, né? Exatamente. Quem sabe às vezes não vai. Exatamente. Ou Jesus muda de ideia, né? Ou seja, ele teve que ter essa capacidade de separar as coisas, de ser equilibrado. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é o nosso manual de fé, que diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Eu até brinco nas minhas palestras também que o nosso bolso tem que converter, tem que ser cristão o nosso bolso. Verdade. Tudo na nossa vida tem que adorar a Deus, inclusive o nosso dinheiro. E saber disso eu acho que faz toda a diferença. A inteligência financeira que supera crises é a inteligência financeira milenar que está contida na palavra de Deus. Você falou uma frase que eu ia te perguntar agora, em seguida, inteligência financeira. Nós estamos vivendo um momento delicado, passando aí, quase que saindo de uma pandemia que virou a economia de todos nós de pernas para o ar, para não dizer de cabeça para baixo. Verdade. Né? E que interferiu na prática, na vida de todo mundo. Como é que nesse momento a gente tem essa inteligência financeira, principalmente os empresários, para sair do momento delicado, de falta de recursos, de administrar pagamentos para a equipe, para não perder a equipe? Como é que os empresários buscam agora essa inteligência financeira e põem em prática
literalmente colocar em prática? Essa é uma pergunta importante e quem entende um pouquinho de economia, não precisa ser especialista, sabe que a economia é cíclica. Então, em quaisquer momentos, a gente sabe que ora a economia está lá em cima, ora está em Altos crise. e baixos. Ou seja, sempre haverá crise. Esse programa a gente está passando agora em 2021, mas ele vai servir para 2050, para 2060. Por quê? Verdade. Porque a economia é cíclica. Então, entender como superar crises usando os insights bíblicos pode ser uma ferramenta muito importante para nós. E a Bíblia está sempre atual, né? Exatamente. A Bíblia é o livro mais atual que tem. É o livro mais lido no mundo e que tem de tudo para a nossa vida. E eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, respondendo a sua pergunta diretamente. Na crise, tem uns que choram e tem uns que vendem lenço. Não é? Essa frase, eu gosto muito dela porque ela mostra claramente a inteligência financeira que supera a crise, que tem a ver com uma visão de enxergar as crises como oportunidades. Então, tem gente que está chorando na crise, mas tem gente que está vendo a oportunidade de vender lenço. E nessa crise do Covid, aconteceu muito isso. Exatamente. Segmentos foram lá para baixo, porque fechou e não tinha nada, eventos, e outros cresceram, sobressaíram. Isso é muito interessante. Por exemplo, em abril de 2020, que já estava a pandemia estourada, a Amazon, nos Estados Unidos, estava contratando 75 mil pessoas. Ou seja, a Amazon cresceu como nunca no meio da crise, né? Existe também aí, por exemplo, você pode pegar o iFood, né, que é um aplicativo de entrega de alimentação. De entrega de comida, cresceu absurdamente, porque as pessoas ficaram trancadas em casa. Eu invisto no mercado financeiro e eu conheço pessoas que perderam muito dinheiro naquela época porque a Bolsa de Valores caiu muito. E as pessoas ficaram desesperadas, viram a crise e venderam os seus ativos pela metade do preço. Nossa. Mas tem gente que comprou. Ou seja, naquele momento... Alguém ganhou. Exatamente. Se alguém vendeu, alguém teve que comprar. O cara comprou aquele ativo que valia R$10, uma ação, por exemplo, que valia R$10 e comprou por 5. E hoje já voltou para 10, ou seja, ele ganhou muito dinheiro com isso. Em pouco tempo. Exatamente. Né? Qual é a inteligência financeira que supera a crise? É a gente enxergar as crises como oportunidade. E eu gosto muito de um exemplo bíblico, que é o nosso manual, que é a nossa bússola, né, para a nossa vida, é o exemplo do nosso Senhor. Jesus, na época que ele estava aqui na Terra, ele olhou para a cruz com um olhar diferente. A cruz, naquela época, era a pior condenação que uma pessoa podia ter. Mas Jesus olhou para a cruz como uma oportunidade de salvação de pessoas. Então, olha isso, olha por esse lado, olha isso. Quando a gente muda a nossa mentalidade, né, no mundo dos negócios a gente fala de mudança de mindset ou mudança de mentalidade, a gente supera a crise. Isso serve para a parte emocional, isso serve para os relacionamentos familiares, mas serve também para o dinheiro. Dinheiro, antes de ser algo físico, ele é emocional e ele é espiritual. Então, a forma que eu trato o dinheiro, né, de forma equilibrada, que Deus me dá, não é, vai fazer toda a diferença no meu percurso. Heitor, quando você fala que o dinheiro, a gente trata o dinheiro de forma também emocional, isso me lembra quando a gente está triste, abatido, cabisbaixo, resolve para o shopping fazer compras, para dar uma melhorada no emocional. Verdade. A gente faz muito isso, né? Tá triste, eu vou pro shopping, agora eu tô abatida, tô chateada, vou fazer umas compras. Começa a querer compensar, né? Exatamente, como se fosse uma compensação. Eu vou comprar porque eu tô triste, para eu trazer de volta a minha alegria. Pois é. Né? E tem momentos também que você está alegre, eu vou fazer compra porque eu tô super feliz hoje. Pois é. E aí entra o emocional nessa questão financeira, né? Isso é muito sério, né? Eu até brinco. Isso é muito sério. Eu até brinco com as pessoas, né? Numa linguagem cristã, que tem gente que não tem chamado para ter cartão de crédito, né? Porque a pessoa acaba na hora de uma crise, de uma tristeza, ela acaba gastando o dinheiro para tentar suprir, como a Amanda está dizendo e bem, alguma necessidade que é emocional. Então, a Bíblia fala em Provérbios 19 que aquele que age de forma precipitada peca. Então, antes de fazer qualquer compra ou antes de comprar, a gente deveria responder as 3 perguntas básicas, né? Eu quero? Eu posso? Eu preciso? Eu preciso? Porque aí a gente consegue ter uma relação com o dinheiro saudável. E, infelizmente, realmente, as pessoas hoje têm essa característica, né, de usar o dinheiro para suprir alguma coisa. E no final das contas, elas acabam descobrindo, né, por
depois de sofrerem muito, que o dinheiro não consegue suprir aquela lacuna emocional que ela tem. Porque ela vai comprando. Tem mulher, por exemplo, que tem lá milhares de sapatos que fica comprando e acaba que aquilo não supre aquela necessidade. Então, é uma coisa muito séria mesmo. Isso é indireta para mim? É pessoal isso? Não, de jeito nenhum. Não, né? Isso é só coincidência. Pode ser Deus falando. Fala, Jeová. A pessoa tem 50 pares de sapato, vai no shopping e fala, eu acho que estou precisando de mais um. Deixa eu fazer uma pergunta para o Heitor. Heitor, na prática, para uma pessoa que nunca investiu, que nunca aplicou, que nunca se preocupou com essa gestão financeira, por onde que ela começa? Um pai de família, um jovem, alguém, qual que é a idade, certo? Quando que se começa a fazer essa gestão financeira? Basicamente, gestão financeira deve ser iniciada desde cedo, né? Eu me lembro, eu tenho memória, eu como criança, meu pai nem me ensinava muito isso, mas eu já tinha essa consciência. Então, quanto mais cedo aprender, melhor. Porque, normalmente, isso é da vida, né? As pessoas, quando crescem, ficam cheias de mania. Ou seja, quanto mais cedo eu aprendo a gerir as minhas finanças, melhor é. Mas nunca é tarde para começar. O ideal seria nas escolas mesmo, no comecinho, né? Essa que é a verdade, né? O ideal seria ensinar isso nas escolas, para as crianças começarem a praticar a questão da economia, Educação financeira, educação de trânsito e educação política deveria ser obrigatória em todas as escolas, né? O país padece por problemas nessas três áreas. É o básico que a gente precisa para conseguir seguir em frente, né? Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, Amanda, então, quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde para começar, né? O melhor momento é o agora. O segundo melhor é amanhã. E por aí vai. Então, nós temos que ter a consciência que isso é uma necessidade. Eu costumo dizer que educação financeira e ter educação financeira é o mesmo que ir no médico e ser diagnosticado com uma doença. Você começa a fazer o tratamento. Então, a primeira coisa a se fazer é diagnosticar qual é o problema. Por exemplo, tem gente que quer investir, eu, às vezes, tenho algumas pessoas que me procuram para ajudar, para dar alguma mentoria, e a pessoa começa a falar, eu quero investir em Bitcoin. Ou o outro diz, eu queria ver como é que funcionam os derivativos, como é que eu faço o mercado financeiro trabalhar para mim. Aí a primeira pergunta que eu faço, você tem dívida? Normalmente a pessoa responde, tenho várias dívidas. Então, seu maior investimento é pagar suas dívidas todas. Exatamente. Então, começa com o básico, né? A gente começa numa trajetória escolar, por exemplo, com o básico. A gente não começa já no doutorado. Então, tem pessoas que querem pular etapas. O primeiro passo é diagnosticar o problema e o segundo passo é começar a dar os remédios corretos. Então, como começar? Simplesmente olhe para si, tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é lá em 1 Coríntios 11, que o apóstolo Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele até fala sobre a ceia, quando ele fala sobre isso, né? Mas isso é um princípio de vida, a gente tem que olhar para nós e ver qual é o nosso problema. E começar, não é? Para a gente começar, basta querer, basta assistir programas como esse, tem muitos vídeos no YouTube, tem livros, não é? Que a pessoa pode ler, então ela tem que começar a investir nela mesma, para iniciar uma trajetória de crescimento na área financeira. Agora, Heitor, todo mundo, sem exceção, todo mundo consegue poupar alguma coisa, mesmo aquelas pessoas que têm um salário menor. Vamos colocar o salário mínimo, que tem um salário mínimo. Essa pessoa também, com uma certa sabedoria, consegue poupar. Porque a gente imagina assim, a gente que é leigo e não entende a fundo de economia, fala assim, mas fulano ganha um salário altíssimo, dá para ele economizar, dá para ele poupar. Então, o salário hoje é 15 mil reais. Mas quando a gente vem para a realidade da maioria do povo brasileiro, salário mínimo, mil e poucos reais. Exatamente. Quanto que é o salário mínimo hoje? R$1.000, grosso modo. R$1.000, né? Mil. Que tem 2, 3 filhos, a gente não consegue mensurar em sã consciência que essa pessoa consiga poupar alguma coisa. É possível? Olha, Lu, é possível. Então, eu acho que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. E realmente, quando você estuda a fundo a realidade do Brasil, você vê que, na média, as pessoas têm uma renda baixa. Mas pior do que isso, o problema não é a renda baixa. O problema todo é a falta de educação e de inteligência financeira. Só para dar alguns exemplos, para a gente tentar materializar e responder diretamente, pessoas, por exemplo, que ganham em loteria. A gente conhece aí histórias de pessoas, você vê na imprensa, a pessoa ganha na loteria, fica milionária e depois, rapidamente, ela fica pobre de novo.
Porque Que a coisa, riqueza né? não E tem a ver com dinheiro. A gente tem muitos exemplos assim. Exatamente. Muitos exemplos. E tem gente que é pobre e consegue ficar rico. Ou seja, isso não tem a ver com o quanto eu ganho. Poupar dinheiro não tem a ver, isso não é falácia, isso é comprovado. Não tem a ver com o quanto eu ganho. Poupar dinheiro tem a ver com um princípio. Não é? Tem até um livro famoso, que é um best-seller de finanças, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala o seguinte: primeira coisa que a gente tem que fazer é, ao invés de pagar os nossos fornecedores, nós deveríamos nos pagar primeiro. Qual que é a mentalidade geral? A mentalidade é: eu recebo o meu salário, eu pago conta e o que sobrar eu poupo. A mentalidade de alguém que tem inteligência financeira é: eu recebo o meu salário, eu poupo o que eu quero poupar, eu tenho uma meta de poupança e o que sobrar eu gasto. E aí um cristão... Olha isso, um simples exemplo, gente. É uma coisa simples. Parece ser difícil? É difícil quando não há disciplina, quando não há vontade. Quando há vontade, uma pessoa que ganha um salário mínimo pode começar poupando R$20. Ela pode começar poupando as moedinhas do troco do pão. Então, tudo isso já é um exercício que no futuro poderá gerar bons resultados. A gente sempre tem que olhar por longo prazo, não é? E a Bíblia fala em Lucas 14 que aquele que vai começar uma obra antes deve se assentar para fazer as contas. Então você não pode dar passos maiores do que a sua perna, como diz aqui em Minas. Você tem que fazer as coisas de forma equilibrada e estabelecer metas de poupança. Ganho pouco, tenho dificuldade de pagar minhas contas, vou pensar em formas, por exemplo, de ter uma renda extra. Hoje em dia as pessoas conseguem facilmente com iFood, com aplicativos, ter uma renda extra até na própria internet. Então, a mudança de mentalidade deve ser implantada. As pessoas têm que pensar diferente. E nós que somos cristãos ainda tem um upgrade aí, que é, além de pagar a nós mesmos, nós deveríamos, e esse é um princípio milenar que funciona, inclusive com o povo judeu, a gente deveria separar a parte que é de Deus. A gente deveria ser liberal e sempre, ao receber uma renda, eu falo muito isso no meu livro, praticar o princípio do primeiro, que é a primeira parte do bolo, como num aniversário, que a gente oferece a primeira parte do bolo para quem é especial, a gente deveria oferecer a primeira parte do nosso salário, dos nossos lucros, para Deus, não é? Oferecendo isso para Deus, a gente já está numa pegada de aplicar esse princípio e crescer. Então, a disciplina sempre é: apresente primeiro, não é, a sua meta de poupança, coloque uma meta e comece. E o que sobrar, você gasta. Ah, faltou dinheiro, então procure formas de ter uma renda extra. Então, isso é a disciplina constante. Para não mexer naquele dinheiro que você está poupando. Para não mexer naquele dinheiro. É claro que é difícil. Algo extra, para não mexer naquilo. Isso não é utopia, mas também não é fácil. Ou seja, nós temos que ter... Não é fácil, Heitor. Não é fácil. Nós não temos essa cultura, essa educação. Não é fácil. Essa questão de disciplina. É igual, por exemplo, eu até brinco, a pessoa, por exemplo, que vai na academia. Raramente se encontra com pessoas que gostam daquilo. Quando elas vão por uma necessidade. E poupar dinheiro deve ser encarado como uma necessidade. Então, eu entendo que não tem a ver com a quantidade de dinheiro que ganha. Aliás, eu conheço gente muito rica que gasta muito e é endividada. E eu conheço gente pobre, paupérrima, que consegue poupar um dinheirinho. Por isso eu fiz essa pergunta, esse paradoxo aí. Porque tem gente que tem muito dinheiro, tem um salário alto, mas não tem dinheiro. Exatamente. Não tem dinheiro guardado, não poupa. Isso é muito sério. E tem gente muito simples que poupa. Eu tenho um exemplo. A minha costureira, a Geralda, eu fico impressionada. Qualquer hora que você precisar de um dinheiro, ela tem um dinheirinho lá, que ela da máquina de costura há 30 anos guardando um dinheirinho. Ou seja, é possível. É possível. Exatamente. E as pessoas, às vezes, arrumam desculpas, colocam essas desculpas na renda baixa e deixam de aplicar um princípio. A palavra-chave para poupar dinheiro é disciplina. Disciplina e constância. Essas duas coisas têm que estar dentro de nós. Uma coisa que eu observo muito, Lu e Heitor, é que às vezes a pessoa ela conseguiu uma renda extra e aí ela quer subir de padrão. As pessoas ficam... Verdade. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela quer subir o padrão. Ah, não, agora eu estou ganhando um pouco mais, então eu posso fazer tal coisa que eu não fazia antes. Eu posso comprar roupa em tal lugar que eu nem entrava antes. As pessoas ficam subindo de padrão constantemente e alimentando esse consumismo, essa dívida, essa tendência ao endividamento cada vez mais, né? Isso, inclusive, em finanças tem uma lei que explica isso, chama Lei de Parkinson, que é o aumento da renda sempre é acompanhado pelo aumento da despesa. Sim. É por isso que uma boa estratégia é ter uma renda extra. Porque, normalmente, quando a gente tem renda extra, a gente consegue
trabalhá-la mais facilmente. A gente consegue poupar a renda extra mais facilmente do que quando é uma renda principal. Porque isso que você falou aí é uma verdade na vida de 99% das pessoas. As pessoas aumentam o seu padrão. Excelente essa lembrança da Amandinha, porque é exatamente isso. A pessoa vivia com um salário de 2 mil, aí ela recebe um aumento, agora vai ganhar 4 mil. Ao invés de pegar o dobro que ela está ganhando, que ela não esperava, e economizar, poupar, ela aumenta o padrão de vida. Isso é muito sério, né? E as pessoas não percebem isso e acabam entrando nesse ciclo vicioso e destrutivo, né? Verdade. Então, se ela ganhava 2, passou para 4 e continua gastando e aumentou as despesas, se ela passar para 6, para 8... É verdade. Ciclo vicioso. Tem até uma dica que diz o seguinte, eu gosto muito dessa dica, eu tento aplicar. Sempre viva 2 degraus abaixo do que você pode viver. Porque o dinheiro que você poupa hoje vai ser muito importante para a sua aposentadoria e para você ter uma vida tranquila no futuro. O problema é que as pessoas só pensam no agora. Mandinha, você está prestando atenção nessas dicas aí, Mandinha? Estou anotando todas. Que eu estou anotando tudo. Gente, olha aí. Que você viva um padrão de vida 2 degraus abaixo. Olha isso. Exatamente. Principalmente hoje em dia, que a maioria das pessoas são autônomas, né? Hoje todo mundo é autônomo, a pejotização chegou com tudo. Então, ninguém sabe o dia de amanhã, tá todo mundo com um futuro muito incerto. E se você perder o emprego, você tem que ter como se manter. Né? Porque a gente não tem mais acerto, não tem mais FGTS, não tem mais os direitos que a gente tinha antes com essa pejotização que chegou. Exatamente. Essa é a famosa reserva de emergência, né? Que é básica. A minha preocupação a vida toda em poupar, em economizar, é essa. Eu sou executivo de negócios, de vários segmentos, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho 13º, eu não tenho férias. Então, assim, você tem que preocupar. Sim. A minha vida inteira eu economizei exatamente por isso. Se você adoecer, você não tem nada, não ganha nada. Isso é muito sério, né? Inclusive, a reserva de emergência tem uma recomendação técnica, né? Digamos assim, que é a pessoa ter o primeiro objetivo de ter 6 vezes, o valor da despesa fixa dela. Então, se ela gasta R$1.000 por mês, ela tem que ter o primeiro objetivo de ter 6 mil guardados. Porque com esse objetivo, isso é uma métrica técnica que as pessoas costumam usar, que é uma dica boa. Ou seja, o primeiro objetivo de alguém que deseja poupar deveria ser chegar no seu nível de reserva, ou seja, 6 vezes o valor da sua despesa fixa mensal. Depois disso, começa a diversificar, mas começa com o básico e coloca isso como objetivo. Isso seria um princípio, para iniciar. Exatamente. José do Egito fez isso, né? Ele foi, talvez, um dos grandes gestores financeiros da época, né? Um ministro da economia muito inteligente. Na época do Egito, depois daquele sonho, né, de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ele percebe que nos momentos de alta da economia, ele precisava guardar 20% para os momentos de baixa. Olha isso. Então, ele estabeleceu uma reserva. Não fala que a Bíblia tem exemplos para tudo. Para a prática nossa do dia a dia. Exatamente. Agora, Heitor, nesse momento, se uma pessoa que está em casa nos assistindo tem uma quantia significativa lá guardada. Vamos colocar aqui, vamos estipular um valor. Ele tem lá R$500 mil. Tem uma quantia significativa guardada. Ele deve aplicar isso em ações em bancos ou você acha viável comprar imóvel? Porque tinha um momento na vida da gente que era importantíssimo investir em imóveis. Isso ainda está em alta, investir em imóveis? Se você tivesse R$500 mil, o que você faria? Pronto, isso aí depende muito do perfil de cada pessoa, né? É como um médico, como eu estava dizendo. Então, cada pessoa tem um tratamento, digamos assim, diferente. Mas, assim, grosso modo, imóvel sempre foi um bom investimento. Continua sendo? Claro que nos últimos 20 anos, você tem aí um advento muito forte do mercado financeiro, uma facilitação para as pessoas acessarem o mercado financeiro, e isso deixou de lado um pouco os imóveis. Eu lembro de 5, 6 anos atrás, as pessoas iam para a internet e davam gargalhadas, riam, zombavam de quem investia em imóvel. Hoje, de novo, isso já está mudando, né? Você tem uma valorização, você pega aquele índice FIPE-ZAP, que é o índice de valorização de imóveis, uma valorização muito clara de imóveis. Ou seja, você pode ter uma renda passiva, que é uma renda que você não faz nada, você compra um imóvel e aluga, e ainda ganha com a valorização. Então, pode sim fazer sentido, dependendo
do estilo de cada investidor. Se eu vou comprar para morar, se eu vou comprar para alugar. Exatamente. Isso muda um pouco, Exatamente. Né? E eu recomendo, isso é uma teoria básica de finanças, é sempre importante que a gente diversifique. Então, por exemplo, se você tem 500 mil, nunca se deve comprar um imóvel de 500 mil para investir. Total. Porque você não está aí diversificando, você está correndo risco. E pode ser, por exemplo, que aquela região que você comprou tem uma desvalorização e você perde o seu dinheiro. Então, se você tem 500 mil, vale a pena pensar um mix, né? Uma parte investe em renda fixa, que é para sua reserva, outra parte vai para renda variável, que é um pouco mais arriscado, mas é um mercado de ações, você tem mais chance de ganho, e uma parte sim você pode investir em imóveis, inclusive uma boa maneira de investir em imóvel que pouca gente sabe é você investir em fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? São partes de imóveis. Em vez de você ter o seu dinheiro todo em um imóvel, em um local, você pode comprar um papel que é ligado a um fundo. Ou seja, esse fundo ele é dono de uma partezinha. Quando você compra aquele papel, você passa a ser dono de uma partezinha de vários imóveis espalhados no país. Então, é uma forma de investir em imóvel. Mas é seguro? É seguro tanto quanto ações. Ele é uma renda variável, porque ele pode, baseado na demanda e na oferta, ele pode cair de preço, mas você recebe aluguéis mensais. Então, vale a pena estudar fundos imobiliários. Tá. É uma renda passiva que você pode gerar. Em vez de você comprar um imóvel, você compra um título que é lastreado em imóveis. É possível também fazer isso. Gente, é uma aula, né? Eu estou aqui parada, aqui, olhando para o Heitor, assim, se eu soubesse 5% da sabedoria que ele tem em investir, o nosso rico dinheirinho seria diferente, não seria, gente? A gente não tem essa educação, a gente não tem o costume de tirar essa partezinha para poupar. Nós não temos essa educação, gente. E a minha missão, muito triste, mas a gente não tem esse costume, né? Sim. De tirar você uma parte. Você está brincando assim, mas isso que você está falando é muito importante mesmo, a gente pensar que as pessoas, elas às vezes não têm isso porque não querem mesmo, ou às vezes não dão tanto valor, e essa que é a minha missão, sabe? Porque muitas vezes as pessoas falam desses assuntos com palavras bonitas, né? É o famoso economês, e ninguém entende nada. Entende nada, a pessoa liga a televisão na hora lá de ver o jornal, por exemplo, ela vê lá um economista, e as pessoas, na média, fazem até careta quando ouvem um economista falando. Mas que a gente não domina, a gente não entende. Para nós, a gente está ouvindo ali no Jornal Nacional, falando aquelas palavras difíceis, como é que é a Bolsa, como é que é... Gente, 70% das pessoas que estão ouvindo aquilo ali, assistindo... Não entendem. Não entendem. Verdade. Então, quando você fala uma linguagem simples, até para nós, povo cristão, mesclando com ensinamentos bíblicos, fica mais fácil da gente entender. Pois é, fico feliz. E até que é assim. nos chamar para a responsabilidade. Verdade. Tipo assim, você é crente? Você lê a Bíblia? Você é um cristão? A Bíblia que você lê te instrui, te alerta. Tem passagem na Bíblia lá te alertando para você que ganha o seu dinheiro do suor, do seu rosto, Exatamente. do seu trabalho, poupar, economizar. Exatamente. Então, Na Bíblia tem a parábola do bom administrador e do mau administrador, Verdade. né? Jesus, ele cobra da gente que nós sejamos bons administradores. Então, a gente tem uma responsabilidade de se inteirar a respeito desse assunto. Exatamente. A gente não pode só se abster e cuidar do nosso dinheiro de qualquer forma, até porque ele não é nosso, né? O Senhor nos deu como mordomos dele para conseguir nos manter e para repartir. Né? Tem que ter para repartir. Se não sobra para repartir, você está errado. Verdade. Aliás, não tem nem que sobrar, né? A primeira coisa que você faz. Amanda, você falou muito demais agora, pastora. Mas é verdade, Jesus exige que nós sejamos bons administradores, É uma exigência, né? É um mandamento, é uma ordem. Opção. Isso que você falou é lindo demais, que Mas é praticado, verdade, né, pelas pessoas cristãs, que é o princípio da mordomia. Quando isso acontece com a gente, né? Quando você pega, por exemplo, o carro de outra pessoa, eu, por exemplo, sou mais responsável ainda com o carro de outra pessoa do que com o meu. Sim. Ou seja, quando eu tenho consciência que aquilo não é meu, eu sou mais diligente. E saber que as coisas que estão nas nossas mãos não são nossas, mas são de Deus, deveria nos dar um senso de responsabilidade maior. E, na verdade, acontece o inverso. As pessoas administram de forma irresponsável porque não entendem que aquilo, seja R$1, seja 1 milhão, aquilo pertence a Deus. Sim. Esse é um princípio tão importante que está em toda a Bíblia. Sim. E que os cristãos, você falou aí que os cristãos leem a Bíblia, infelizmente, hoje em dia, até os cristãos nem Bíblia leem, né? A gente tem dificuldade até de ler a Bíblia. Tem gente que faz, tem gente... Olha a seriedade do que a Amanda acabou de alertar para nós aqui.
Eu conheço pessoas, crentes, que não têm o dinheiro naquela hora e falam assim, eu vou comprar, Deus proverá, o Senhor vai trazer o recurso. Gente, isso é no mínimo irresponsável. É irresponsável. Tem um caso que eu conto, o pessoal ri à toa sobre isso, que é muito interessante. Aconteceu isso comigo. Uma pessoa, um jovem que eu estava acompanhando, que eu discipulava, ele chegou um dia para mim e me chamou para ver o carro zero dele. E eu conhecia a realidade, ele estava com um problema, inclusive, de comida em casa, eu estava ajudando com uma cesta básica, e ele chegou lá com o carro zero e falou, olha, esse carro está aqui, foi Deus que me deu, Deus entrou lá no dono da agência e fez esse milagre. Eu falei, como é que você comprou isso? Eu falei com respeito, mas fui direto, como eu costumo ser. Como é que você comprou isso? Eu conheço um pouco sua vida, sua mãe estava pedindo para mim cesta básica semana passada, a gente está te ajudando com muito prazer. Não, foi um milagre. Aí tirou um carnê do bolso. 72 prestações dessa grossura. Sabe o que eu falei com ele? Falei com ele o seguinte, querido, Deus sim pode te abençoar com coisas e Ele sim abençoa a gente. Mas isso aí, você vai me desculpar, isso não pode ter sido Deus, não. A partir de hoje, você vai ter que você tem uma dívida, você vai ter que comprometer mais de 50% da sua renda para pagar isso. Devolve o carro. Falei igual Jesus falou, vai e não peques mais. Né? Vai lá e devolve o carro agora. Igual com o jovem rico, né? Igual falou com o jovem rico. Exatamente, porque as pessoas têm essa consciência e espiritualizam coisas que não deveriam ser espiritualizadas. Espiritualizam o gosto delas mesmo, o ego delas, elas querem colocar na conta de Deus. Né? Fala, Jesus me deu. É um erro gravíssimo, né? Jesus me deu. E aí eu li para ele, eu lembro que na época eu sentei com ele, né? Eu tentei ensiná-lo mesmo os princípios corretos, eu li para ele Gálatas 5:22. Uma das características do fruto do Espírito, porque é um fruto só, mas uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, a gente fala de domínio próprio, sempre atribuindo domínio próprio a questões emocionais, mas raramente a gente atribui domínio próprio a questões financeiras. Ou seja, quando eu tenho Deus na minha vida, eu deveria ter uma capacidade de gerir as minhas emoções, porque o Espírito Santo produz isso em mim. Então, se eu não puder comprar, eu não vou comprar, vou poupar dinheiro e eu ensinei. Ou seja, você está pagando 2 carros. Quando você está comprando um carro financiado, você está pagando 2. Se você poupar dinheiro, lá na frente você pode pagar 70% do carro, porque você vai pagar à vista e o cara vai te dar um desconto ainda. Então você tem que usar os juros ao seu favor. Você falou isso, eu falo isso com amigos próximos meus, amiga e com meu marido. Falo, eu não vou comprar esse carro parcelado. Não vou. Não faz sentido. Eu vou esperar mais um pouco esse velho que eu estou com ele, vou juntando. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou lá, junto e troco. Claro. Porque você paga 2 carros. Sim. É impressionante esse exemplo. Use os juros ao seu favor. Ou se você se endividar, você vai ter que pagar juros. Os juros é o preço do dinheiro ao longo do tempo. Se eu quero antecipar o consumo, se eu quero comprar agora tudo, eu vou ter que pagar mais caro. Mas se eu quero poupar agora e ganhar juros, os juros vai ser revertido ao meu favor e eu vou pagar o bem lá na frente mais barato com desconto. Porque quando você compra à vista, você paga com desconto. Você compra um carro de 40 mil reais hoje, você paga 80 nele. Exatamente. Financia, você paga 80 mil reais o carro. Não, e hoje em dia nem tem carro de 40 mais, né? 40 mil é possível. Do jeito que tá. Hoje em dia, o mínimo é 80. É verdade. Você compra um carro popular por 80. Eu queria que você me explicasse agora, é um exemplo meu, é uma solicitação minha para você. Eu estou vendo alguns exemplos, eu queria saber se vale a pena. Eu comprei um exemplo. Eu comprei um carro há 2 anos atrás por 80 mil. Sim. 2 anos atrás. Hoje ele vale mais do que eu paguei. Eu paguei 80, ele vale hoje 95 mil. Sim. Eu usufruí do carro 2 anos, andei, rodei, viajei, trabalhei, e o carro vale hoje 15 mil a mais do que eu paguei. Que conta é essa? O que está acontecendo é um fenômeno raríssimo, porque carro normalmente, não é? Na escola de finanças, você aprende que carro não é um bem, não é um ativo que valoriza. Normalmente, carro só traz despesa. Mas o que está acontecendo... É de surpreender. Você usa o carro 1 ano, 2 e ele vale mais. O que está acontecendo agora é um fenômeno mundial que tem a ver com os suprimentos das fábricas. Eu conheço uma pessoa que trabalha... Então, não, é no mundo inteiro. Ah, no mundo inteiro. Eu conheço uma pessoa que trabalha na Fiat, que ela me disse que tem lá milhares de carros que estão produzidos, mas que está faltando uma peça e a Fiat não pode dar. Ou seja, a demanda está alta e a oferta está baixa porque as fábricas estão com problema de peças, de suprimentos. Ou seja, o que está acontecendo agora é conjuntural e não é estrutural. Ou seja, é temporário.
Então, para quem tem um carro hoje que não precisa do carro, se quiser vender, esse é o momento. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Então, essa transição, essa valorização é momentâneo. É momentâneo, tem a ver com a pandemia. Isso é uma consequência da pandemia, né? Isso vai acabar daqui a pouco. Vai acabar. Então, vale a pena, se você não usa muito o carro, vender e aplicar esse dinheiro? Talvez uma dica eu estou pensando em fazer isso com o meu. Os preços estão subindo, então você acompanha lá a tabela, está subindo. Quando o preço chegar no topo e começar a descer, essa é a hora de vender, porque significa que tudo vai voltar ao normal. Ou seja, os preços vão voltar aos preços de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, a dica é a gente esperar, né? Se você está com esse ganho, né? E o carro virou um investimento agora, então espera um pouquinho. Quando ele começar a descer de preço, já é sinal que as coisas estão normalizando, é hora de vender. Pode ser que você ganhe dinheiro, você venda o seu carro e compra ele daqui 6 meses por um preço mais baixo. Então, você vai ganhar dinheiro com isso. Olha que inteligente. Porque eu estou assim, surpresa, vendo vários exemplos assim. Pessoas que compraram o carro há 1 ano atrás e hoje ele vale mais. Isso é uma coisa totalmente esporádica, isso é uma coisa que nunca mais provavelmente vai acontecer. Agora, porque isso se dá pela falta de carro zero, né? Está todo mundo comprando carro usado porque não tem carro zero. É isso aí. Agora, uma questão dessa também é que, por exemplo, as pessoas estão pensando assim, então eu vou aproveitar e vou trocar de carro. Mas se você trocar de carro, o seu carro está valorizado, mas o que você vai comprar também está. Exatamente. Então, dá na mesma. Esse benefício é válido só se você vai vender o seu carro e guardar o dinheiro. Vai ficar sem carro. Isso. Se você não, é como eu disse para a Lu, se você não precisar do carro, venda. Vende o carro e guarda. Mas para trocar de carro, não muda nada. Não muda nada, porque os outros carros também estão caros. Algumas pessoas falando assim, eu vou vender o meu carro e vou andar de Uber. Depende do tanto que você anda. Exatamente. Eu, vendedora, não posso ficar andando de Uber o dia inteiro, visitando clientes, não compensa. Tem como fazer a conta, né? A própria Uber tem lá uma conta que você pode fazer. Que eles fazem, é verdade. Então tem como fazer a conta. Mas isso que você falou faz sentido. E casos, né? Tem casos e casos. No meu caso, vendedora, eu não posso. Não dá. Heitor, a gente ficaria aqui o resto da tarde. Você acredita que o nosso tempo está acabando já? Que coisa. Que passou rápido? Que pena. Passou rápido demais. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas aprendendo com você. A gente é mais um tanto de princípio bíblico para falar que a gente não conseguiu chegar neles ainda, né? É verdade. Tem muitos. Verdade, muitos. Mas, assim, basicamente, o que me chama a atenção no seu posicionamento, nas suas palestras, é colocar nossos princípios bíblicos no meio dessa brincadeirinha aí de tratar o nosso dinheiro. Eu gosto muito disso. E conversando com você, que eu me despertei, eu sou uma vítima sua, no bom sentido, me despertei para começar a economizar. Fico feliz. Respeitando nossos princípios bíblicos, e esse dinheirinho, nosso rico dinheirinho não é nosso. Foi o Senhor que nos deu o privilégio de ter ele na nossa vida. É verdade. Então, que a gente tenha a sabedoria de devolver o que é do Senhor, aplicar uma parte e, se sobrar, a gente faz alguma coisa para nós. É isso aí. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Heitor, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali. Qual a câmera? Aquela ali. Isso. Deixasse um recadinho para o pessoal de casa aí. Aonde que encontra o Heitor? Eu sei que o Heitor é um pastor, um jovem pastor da Igreja Quadrangular. Sim. Foi reconhecido como o pastor mais jovem na época que você foi ordenado, né, com 18 aninhos. Sim. Tem sabedoria, tem uma estrada boa já aí. Eu queria que você falasse para o pessoal de casa onde é que encontra o Heitor, onde é que encontra o livro do Heitor, onde é que pode contratar o Heitor para uma palestra, a igreja que quer levar você lá para falar para os jovens, para os casais. Onde é que encontra o Heitor? Pronto, eu sempre fui muito ruim com redes sociais, né? Mas aí a gente fez lá, esse projeto é um projeto que Deus me deu, né? Que é o projeto Se Renda, é um projeto de educação financeira usando insights que bíblicos. É o nome do livro, né? Que é o nome do livro, né? E então lá no Instagram tem lá o @serenda.iek, não é? É só entrar em contato conosco e a gente está super à disposição para servir mesmo. Eu sempre tive isso dentro do meu coração, que eu nasci para servir. E nessa área que Deus me deu, que é a área financeira, eu estou aqui à disposição para servir, falo para 1, para 10, para 50, para 1000 pessoas, não importa, e estou aqui para ajudar as pessoas a construírem uma história com Deus usando os princípios bíblicos. Então, @serenda.iek, a gente dá palestra, mentoria e ajuda as pessoas nessa área, que é uma área tão desafiadora para muita gente. Verdade, verdade. E eu já aprendi muito com as suas dicas.
Então, pessoal, siga o Heitor lá, que vocês vão aprender de verdade. Ele tem ensinamentos envolvendo a Bíblia, o nosso dia a dia, que é imperdível. Meu amigo, muito obrigado, viu? Obrigado. Fiquei você, muito Lu. feliz e a casa está aberta. Eu quero que você venha mais vezes. A gente Vai tem ser muito, um grande prazer. muito que aprender com ele, né, Mandinha? Se Temos tem. muito que aprender. Muito Falamos obrigado, de viu? poucos princípios hoje, dá para falar mais Dá para nas falar próximas mais. vezes. Muito Verdade. obrigado, Muitos. viu? Verdade. Se o Senhor nos permitir, estaremos novamente aqui a semana que vem com mais Super Live. Até a próxima, se o Senhor permitir. Super Live, um oferecimento Rio Blonde, ilumine-se.